Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Com muito prazer e satisfação, eu quero compartilhar uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança, uma revelação de Deus para a tua vida. Quando se fala de revelação de Deus, muitos já pensam assim, Deus está me revelando aqui 3 coisas. Não. Quando eu falo de revelação de Deus, eu falo uma revelação bíblica. É lógico que eu também creio nos dons da revelação. Eu também creio nos dons das revelações no sobrenatural, mas de Deus. Mas eu quero trazer realmente uma revelação de Deus para a vida de alguém aqui, nesta mensagem. Eu quero trazer esta palavra dizendo a você: não se entregue ao fracasso e ao desânimo da vida. Esse é o tema da mensagem. Não se entregue ao fracasso e ao desânimo da vida, pois que, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tantas coisas que acontecem, Deus quer você buscando a Ele em oração. E a revelação bíblica, eu quero trazer, está em Jeremias capítulo 29. Mas antes de ler o texto bíblico de Jeremias capítulo 29, depois você ler o Salmo 137, e você vai ver a razão por que Deus ordena Jeremias escrever esta mensagem. Quando você lê o capítulo, quando nós lemos o capítulo 37, ou Salmo 37, 137, nós vamos ver a situação que estava o povo de Deus. Eles não queriam cantar, eles penduraram a harpa, lágrimas, um desânimo total, uma angústia total. Eles se entregaram de uma forma tão grande ao desânimo, deixaram a angústia dominar, eles desistiram de tudo. Ali na Babilônia. O Salmo 137 revela isso. Leia com atenção para você entender. Para você entender a revelação de Deus através da mensagem que eu vou te passar agora através do capítulo 29 de Jeremias. E Deus é tão bom, meus amados Senhor. Deus é tão fiel que lá na Babilônia tinha um profeta. Lá, pelo menos 2 bem destacados lá. Lá tinha o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Vai observando que Deus, Ele não usa os profetas que estavam lá na Babilônia. Deus poderia ter usado Ezequiel ou Daniel, mas Deus tem o seu caminho. Jeremias não estava lá no cativeiro. Jeremias ficou em Jerusalém. E Deus então vai até Jeremias e dá uma ordem. Jeremias, escreve uma carta para o meu filho, para os meus filhos,
porque eu não quero que eles fiquem da maneira que ele está. E Jeremias, se fosse hoje, naquela época não era papel e nem caneta. Eu estou falando com você sobre escrever uma carta sobre ordem divina, porque eu já fiz isso. Para algumas vidas, Deus já me ordenou escrever uma carta, e como é bom. E Jeremias pega os seus materiais para escrever. E aqui no versículo 4, Deus vai começar a falar com Jeremias o que ele deveria escrever nessa carta. Uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para a tua vida. O Deus que falou com aquele povo lá em Babilônia vai falar com você aqui, através do canal Oração Gera Milagre. Eu não sei qual é a cidade que você está, não sei qual é o país, mas eu sei que eu estou distante de você. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus de perto e o Deus de longe. Aí Deus começa a falar assim para Jeremias e ele começa a escrever: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casa e habitais nela. Plantai jardim e comei do seu fruto. Nesse primeiros versículos 4 e 5, nós vamos observar que o povo estava tão desanimado, eles não queriam mais construir, eles não queriam mais plantar suas lavouras, eles estavam tão desanimados da vida, desistiu de construir, desistiu de plantar. Sabe o que é um desânimo total? E Deus começa a falar para ele: olha, constrói casa para você morar. Vocês estão em Babilônia, mas você precisa de casa para morar. Faz lavoura, faz uma horta para vocês comer. Trabalha. Vocês precisam trabalhar, vocês estão em Babilônia, mas vai trabalhar. Versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filha. Tomai mulher para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenhas filhos e filha. Multiplicai-vos ali e não vos diminueis. O desânimo era tanto que ninguém queria mais casar. Aleluia. O ambiente era tão triste para eles que os que eram solteiros desistiram de casar. Eu casar numa situação dessa? A Bíblia não revela, tá? Mas isso é pensamento meu. Quem sabe alguém queria desistir do noivado. Quem sabe algum namorado falou para sua namorada: vamos terminar o namoro. Situação que a gente está aqui não dá para casar não. Aleluia. E Deus falou: não, toma mulher, casa, gera filhos. Quando seus filhos crescer, toma filha, toma mulher para os seus filhos. Dá suas filhas para marido, gera filho. Vocês não podem diminuir, você precisa crescer. Tinha alguém estava tão revoltado com a cidade de Babilônia, com o país. Alguém murmurando: isso não é cidade para morar, isso não é lugar de viver. Mas tudo isso por causa da tristeza, o desânimo que dominou a vida. E quando alguém começa a pensar: isso não é lugar de morar, foi a pior coisa que aconteceu, foi vir para esse lugar.
O Salmo 37 revela isso, 137 revela isso. Aí Deus continua dizendo para Jeremias no versículo 7: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aí Deus começa, Jeremias escreve para eles aí, não é para eles amaldiçoar a cidade. Alguém estava espraguejando a Babilônia. Aí Deus fala: não, ore pela paz da cidade, ore para Deus dar paz à cidade que vocês estão, porque na paz da cidade vocês vão ter paz também. Esse é o nosso dever, meus amados, orar pela cidade onde estamos morando. É lógico que nós não somos dessa terra, nós somos do país do céu, nós somos da Nova Jerusalém, mas enquanto estivermos nessa terra, devemos orar pela cidade que nós moramos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos os sonhos que sonham. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, não vos enviei a vós. Aí Deus usa Jeremias e fala: cuidado com os falsos profetas aí no meio de vocês. Ele está falando que vocês não precisam construir casa. Os falsos profetas estão falando que eles não precisam construir casa, não precisam plantar, não precisam casar. Mas Deus usa Jeremias para animar o povo, e Deus está animando a sua vida nesta mensagem. O Espírito de Deus me usa para dizer: anima-te, levanta, tenha ânimo, tenha vigor. Você que é solteiro, case. Você que moça, casa, não desiste de casar. Jesus cuida, Deus supre as necessidades. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí no versículo 11, para animar, olha o que Deus fala com aquele povo, falou com aquele povo e fala conosco. Olha o que Deus está falando: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que espereis. Aí Jeremias escreve, Deus falando e Jeremias escrevendo. Imagina quando a carta chegou lá em Babilônia, que o escrivão começou a ler, o responsável de fazer a leitura começou a ler. Eu tenho certeza que pessoas começaram a chorar. Ouvir a voz de Deus através de uma carta. As lágrimas começaram a descer. A alegria começou a voltar. Aqueles que não tocavam mais a harpa, já começou a pensar: vou pegar minha harpa, eu vou cantar um hino. Aquele que abandonou a construção disse: eu vou voltar a terminar minha casa. Aquele que abandonou a lavoura, amanhã eu vou voltar a trabalhar. Aquele que estava desistindo de casar, sentou para conversar com a namorada, com a noiva. Não, Deus falou, Deus está falando conosco. Nós vamos casar sim, nós vamos ter uma família assim. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isto é revelação do céu, meu amado, é a palavra. E quando eles começam a ver esta leitura do versículo 11, Deus falando: olha, porque eu bem sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Eles param e caem refletindo: Deus está pensando bem ao nosso respeito. Deus tem um futuro de bênção para nós. Deus está falando que o nosso futuro vai ser de paz. Vamos nos animar, vamos criar coragem. Estamos em Babilônia, mas Deus está falando que o nosso futuro é de paz.
Ei, não se entrega ao desânimo, não se entrega à depressão. Levanta, volte a cantar, volte a trabalhar, volte a fazer seus planos. Não é pecado fazer plano. O que nós não podemos é nos entregar ao fracasso, entregar ao desânimo, porque Deus está falando conosco. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos sim das coisas dessa terra. Agora veja o versículo 12 e 13, que é possível buscar a presença de Deus em meio às lutas. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Porque além deles parar de construir, parar de plantar, não queria mais casar, eles pararam de orar. E Deus fala: vocês voltem a trabalhar como cidadão, como pessoas que ainda vivem, mas também começa a me invocar. Me invoca, ora. Vocês não podem parar de orar. Invoca, vai orar, e eu vou ouvir a vossa oração. Eu vou ouvir a vossa oração. E no versículo 13 o Senhor fala: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar do vosso cativeiro, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos fiz transportar, diz o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte, esta mensagem é de Deus. Em meio ao sofrimento, em meio às lutas, invoca o nome do Senhor, busque a Deus de todo o seu coração. Deus está prometendo aqui: buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Levanta, tenha bom ânimo, anima-te, pois Deus, Ele é fiel. Eu posso imaginar quando este povo recebe essa carta, e após a leitura desta carta, eles ouviram a voz de Deus. Aqueles que achavam que estava abandonado por Deus, aqueles que achavam que Deus o havia abandonado, eles entenderam que Deus não o desprezou. Ei, se alguém está pensando, dizendo: Deus me desprezou, Deus virou as costas para mim, através dessa leitura, eles puderam entender que Deus não desprezou. E eu quero dizer que Deus não te desprezou. Veja bem, olha que a revelação de Deus, porque a revelação de Deus, ela é eterna. Ela foi para o povo de Deus lá em Babilônia, e Deus revela para nós hoje através das Escrituras. Por isso que eu digo que a Bíblia Sagrada é a maior revelação de Deus para nós. O povo estava achando que Deus o havia desprezado. O povo achava que Deus o havia abandonado, por isso eles se entregaram ao desânimo. Mas quando eles receberam a carta de Jeremias, eu tenho certeza que um ânimo tomou conta. Em nome de Jesus, receba ânimo na tua vida. Aleluia. Receba vigor de Deus na tua vida. Receba coragem, levanta. Em nome de Jesus Cristo, tenha bom ânimo. Olha o que Deus diz para encerrar, através do profeta Isaías,
capítulo 49, versículo 14, veja o que o povo estava dizendo. Mas Sião, quem é Sião? O povo de Deus. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Na hora do sofrimento, na hora da amargura, na hora da aflição, o povo estava dizendo: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus me desprezou. Olha a resposta de Deus, a resposta que Deus deu para aquele povo e a resposta de Deus para ti nesta hora, nesta noite, ou nesse dia que você vai estar ouvindo esta mensagem. Está no versículo 15 a resposta de Deus, quando o povo disse: Deus me esqueceu, Deus me desamparou, Deus me abandonou. Aí Deus responde através do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Então Deus fala: olha, é difícil uma mãe abandonar o filho, é difícil uma mãe esquecer do filho, mas ainda que aconteça de uma mãe abandonar o seu filho, todavia jamais eu te abandonarei, diz o Senhor. Amém? Compartilhe esta mensagem com alguém. Assim como você recebeu esta mensagem, tem alguém precisando ouvir esta mensagem. Curte esta mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas, porque há muitas pessoas vivendo como Israel estava vivendo. E assim como Deus falou com Israel, Deus quer falar com muitas pessoas através dessa revelação. Compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a levar a verdadeira mensagem de Deus aos corações. Me ajude a levar a revelação divina a muitas pessoas. A você aqui no Brasil, a você na Angola, a você em Moçambique, você em outros países. Compartilhe esta mensagem. Alguém mais precisa ouvir essa revelação de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.